Vocês ouviram essa notícia que teve ultimamente, esse submarino lá que afundou? Já está chato falar sobre isso, né? Submarino. Mas já viram um barco à deriva? Quantos de vocês já viram um barco à deriva? Quantos? Quantos já estiveram em um barco à deriva? Tiveram já? É bom ou é ruim? Eu já estive. Adriel, está aí o Adriel? Eric, corra aqui, um dos dois aí, estão me assistindo, veio aqui ligeirão. Um dia nós morávamos em Florianópolis, antes de vir para cá, e eu resolvi fazer uma pescaria, eu e os meninos. E tinha o meu auxiliar de capelania, que era o soldado Misael, hoje está em Lages, era o meu auxiliar lá. E eu convidei o Misael, digo, Misael, vamos fazer um externo aí, cara, vamos dar uma pescadinha hoje, vamos pegar uma tarrafinha, e vamos na Bahia Sul, pegar umas tanhotas ali, vamos fazer um rango diferente. Não como o Masterchef faz, né, mas a gente se vira. Aí fomos lá, e tem um coronel lá, muito amigo meu, o coronel Milson, tinha um rancho na Bahia Sul. Disse, coronel, me empresta o rancho? Empresto. Peguei a chave, fui para lá, fizemos o fogo, e fomos olhar o barco dele, um barco de alumínio, só tinha um pequeno detalhe. O motor não estava lá. O motor não estava. E daí nós olhamos aquele barco, grande, cara. E nós... olhamos para a gurizada, digo, vamos encarar a pescaria no remo? Estou falando da nossa deriva, do barco na Bahia Sul. E eles, vamos embora. Jogamos as tarrafas para dentro ali, molinete e coisa, que estava também. Digo, vamos embora. E para não ficar nas minhas palavras, termina a história, Adri, que eu vou tomar uma água. Não sei em qual parte ele parou. Eu peguei. Ah, tá. E daí... era um barco para andar com motor, né? Mas a gente não tinha motor, daí fomos no remo mesmo. E não tinha âncora também. Então, para quem pesca sabe que é importante. Não sei como é que é nos açudes, tal não é tão importante, mas no mar é bastante importante. E a gente se entreteu com aquilo lá. Para quem conhece Florianópolis ali, o nosso rancho de pesca quando nós estávamos era na Bahia Sul. Ali, pega o Morro da Carvoeira ali, sabe, do lado do túnel ali, passa o túnel, à direita ali tem umas casinhas, não sei, não deve ter mais, mas tinha umas casinhas de pescador. E era ali na Bahia Sul. E nós entramos no barco e fomos pescar, não sei quantos metros a gente estava. E a gente ficou entretido com a pescaria. Cara, quando a gente acordou, a gente tava, para quem conhece, a gente saiu da Bahia Sul, então nós estávamos perto da ponte ali, já. Ali. E eu não sei se você sabe o que isso significa, né? No remo, num barco de alumínio, se encontrar numa situação dessa, assim. Quase de noite já, era quase de noite. E não teve outra situação, tivemos que se atracar no remo lá, para voltar. E aí você lidar contra o vento, contra a maré, porque a gente chegou lá porque a maré levou, porque o vento levou. E aí voltar contra a maré, contra o remo. Olha, eu não faço ideia quantas horas a gente demorou. Não sei mesmo, mas foram muitas horas. Para ajudar ainda, daí quando a gente estava voltando, não lembro qual de nós que teve a ideia de dar uma tarrafada. E dando, bom, já que estamos indo, vamos dando umas tarrafiadas aqui, né? Cara, nada ruim que não possa piorar, né? A gente, uma hora, acho, não lembro qual de nós, jogou a tarrafa. Quando a gente puxou a tarrafa, puxamos para dentro do barco, assim, porque estava pesada, puxamos já direto para o barco. E viu que umas coisas brilhantes, assim, cara, um cardume de água viva. Sério, não? Sério. A gente já estava há horas já, né, fora a insolação. Isso aí eu não sei, acho que era logo depois do meio-dia que a gente saiu. Já estava horas embaixo do sol, horas remando para voltar, um barco pesado. E aí tivemos que ficar, o meio, eu não sei como é que se chama, deve ter um nome, o meio do barco ali ficou inutilizado. Teve que ir todo mundo para as pontas do barco, porque no meio ficou as águas-vivas, não tinha nem como tirar, não tinha como fazer nada, ninguém podia ficar no meio. Foi 2 para a ponta e 2 para a outra ponta daí. No barco que não dava para ficar no meio, estava um cardume de água-viva dentro do barco. Eu não sei se era isso da história que você queria, se era...
Tem uma imagem do barco à deriva? Tem imagem? Tem vídeo? Lança aí então, coloca. Olha o barquinho à deriva. Mas você tem motor, velho. Você não está à deriva. Não. Você está ancorado. Você tem nem ideia do que é isso. Não funcionou as tuas imagens aí. Não está à deriva também não. Você tem motor. Gente, o barco à deriva, vocês não fazem ideia. Ele vai para onde quer. Para onde a corrente marítima leva. Não é o vento. É onde a corrente marítima leva. A corrente marítima são verdadeiros rios caudalosos que passam. Eles levam as correntes de água. E o que está em cima vai levando. Não existe coisa pior do que um barco à deriva. Você não sabe onde vai chegar. Eu só não chamei os socorro para os bombeiros, porque eu não tinha comunicação nenhuma. Não tinha nada, não tinha chamado. Vou ficar me matando. Vou chamar os bombeiros. O que é socorro? Pertinho ali, do outro lado. Mas não tinha comunicação, não tinha jeito. Não tinha nada, nem uma lanterna, nada. Então tivemos que resolver a coisa no braço, mas foi a pior pescaria. Deriva, gente, barco à deriva. Eu já não sou muito chegado à pescaria. Quando me falo de pescaria, é sinônimo de sofrimento. Mas eu gosto de pescar lá no mercado público, lá em Itajaí, né? Tu vai no mercado público, tu escolhe o peixe que você quer. Ali é o lugar que o gordo se diverte. Ali estão em casa. Agora, pescar no mar. Quer ver você pescar em alto mar? O barco em alto mar, para quem já pescou, alguém já fez pescaria em alto mar aí? Ninguém fez? Por favor, temos lá um irmão que fez. Tenho essa experiência um dia. Tenho. Quando for lá, contratem um passeio de barco de pescaria e vão. E antes vocês compram uma caixinha de Dramin na farmácia e tomem toda a caixa. Tá? Porque vocês vão passar mal. Não tem como não passar. Porque o barco fica à deriva. E ali ele vai, né? Feito gangorra. E daqui a pouco o teu labirinto vira uma coisa, né? Aquilo não funciona mais. Então é bem complicado. Agora, quando você vê um barco à deriva, você sabe que alguém está em apuros. Alguém está em apuros naquele barco, porque ele está à deriva. A deriva significa que não tem direção, não tem propulsão. Não tem como. Ele está ali, levado pelas correntes marítimas ou pelo vento. Está à deriva. Agora, e quando nós encontramos um cristão à deriva, uma vida à deriva, uma vida que não tem propulsão, viva, não tem rumo, não tem âncora, perdido. Alguém que se deixa levar, está solto, vai embora, para onde? Não sabe. Qual é o rumo? Não sabe. Está à deriva. Só para quem já esteve numa embarcação à deriva, que sabe entender o que é uma vida sem direção. Uma vida que está à deriva. E muitos hoje vivem uma vida à deriva. Vivem de forma irreal. Vivem uma ilusão. Pensam que estão despertos, que estão lúcidos, mas na verdade vivem uma grande ilusão. Estão dormindo, estão vivendo uma ilusão. Pensam que as coisas estão bem assim como estão, mas não fazem ideia de onde estão, não fazem ideia do rumo que estão caminhando, não fazem ideia para onde estão indo. Acham que está tudo bem. Seria confortável para nós deitar no barco e deixar que o barco vai. Talvez nós estaríamos hoje na África. Tem pessoas que são assim. Eles simplesmente se consolam. Acham que está tudo bem, mas não, eles não sabem para onde estão indo. Não sabem. Não têm a mínima noção. Estão à deriva. Agora vejam bem. Existem perigos à nossa volta, que nós não podemos de forma alguma ignorá-los. Existem perigos. Se você está à deriva, se você não tem rumo na tua vida, você corre um sério risco de vida, de comprometer a tua existência. O inimigo das nossas almas está sempre ativo, sempre desperto. A carta aos Hebreus, no capítulo 2,
ela nos traz ali uma instrução muito importante. Ali nos diz para nós termos um certo cuidado. Um certo cuidado. Ele diz assim: quanto a você, meu filho, capítulo 2, versículo 1, perdão. Eu estou aqui em Timóteo. Deixa eu chegar no Hebreus, está aqui. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se nós não levarmos a sério essa tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram. Vejam bem, gente. A nossa vida, as nossas decisões, as nossas convicções, assim como um barco que está em alto mar, ele precisa de uma âncora para estar estável, para ficar estável. Assim também as nossas decisões, as nossas convicções, elas precisam estar fundamentadas, ancoradas em algo. Em algo. Se você não tem uma forte ancoragem, você está à deriva. Você tem convicções, mas as suas convicções estão fundamentadas onde? Estão ancoradas em que firmeza, em que estrutura? Onde estão ancoradas as tuas convicções? Os teus conceitos estão ancorados onde? Aí você vai perguntar para mim, e as tuas? E eu respondo, na Bíblia. Você vai dizer, a Bíblia é um livro? Claro que é. Foi escrito por homens? Claro que foi. Claro que foi. E você queria que fosse escrito por quem? Se você não crê na Bíblia porque foi escrito por homens, então rasgue o teu diploma de faculdade. Rasgue todos os livros que você leu. Joga no lixo todo o conhecimento que você adquiriu, porque todos os ramos da ciência, a física, a química, a biologia, tudo foi escrito por homens. Então nada serve. Agora, me apresente um livro que tem os predicados, que tem as escrituras sagradas, que eu me converto à tua religião ou não religião. Um livro que foi escrito durante o período de 1600 anos, em 3 continentes, Europa, Ásia e África. Num período de 1600 anos, nesses 1600 anos, foram mais de 40 autores que escreveram. Esses 40 autores tinham as mais diversas formações. Alguns eram médicos, outros eram reis, sacerdotes, pescadores, agricultores, religiosos. E eles viveram em períodos distintos, regiões distintas, não se conheceram, não conviveram, não leram a obra um do outro e escreveram todos sobre um assunto: o homem, a sua origem, queda e redenção. Me apresente um livro na humanidade que traga a concordância que existe nas Escrituras, que eu me converto àquilo que você trouxer para mim. Portanto, a nossa fé, ela tem uma sólida ancoragem, tem um sólido fundamento, onde nós podemos ancorar aquilo que nós cremos. Nós estamos ancorados em um sólido fundamento. Você pode até não crer, é uma opção tua. O livre-arbítrio em ação, ninguém é obrigado a acreditar ou deixar de acreditar de algo, mas você não pode dizer que a ancoragem da nossa fé não é sólida.
E se você tem as suas convicções, mas você não tem ancoragem, você está à deriva. Está à deriva. Por exemplo, as velhas questões filosóficas que a filosofia não explica. Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos depois que tudo isso terminar? Você pode dizer, isso aí a filosofia não explica. Não explica mesmo, mas a palavra de Deus, a nossa sólida âncora, explica com clareza quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por quanto tempo, para onde vamos depois que morrermos. Está tudo aqui, na nossa sólida ancoragem. Nós não estamos à deriva, temos rumo. Sabemos que quando essa vida terminar, sabemos exatamente o que nos espera do outro lado. Não estamos perdidos. Nosso barco tem rumo. Nossa embarcação tem motor. Sabemos para onde vamos. Agora, quando estamos à deriva, aí temos problemas. Geralmente as pessoas, quando estão à deriva, elas param de remar. Porque não adianta, realmente é difícil. O Adriel falou muito bem aqui, nós remamos uma tarde toda e chegamos arrebentados até a praia, arrependidos até os fios de cabelo dessa tal de pescaria. Nunca mais fiz pescaria na minha vida. E por favor, não me convidem para pescaria, não sou parceiro. E nós como cristãos, somos chamados a viver de acordo com os princípios e os valores estabelecidos por Deus. Onde? Na sua palavra, na palavra dele. Nesse mundo que é tão cheio de influências negativas, de desvios morais, é crucial nós termos uma sólida ancoragem, para nós não sermos levados pelas ondas de modismos que o mundo nos apresenta. Permanecermos firmes em nossa fé e no nosso compromisso com Deus. É fundamental nós termos isso. O Espírito Santo nos fortalece e nos capacita a permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando enfrentamos pressões, quando enfrentamos influências contrárias. Paulo, escrevendo os Romanos no capítulo 12, e no segundo versículo, ele diz assim, projeta por favor aí para nós, Miguel. Paulo, os Romanos capítulo 12 e versículo 2. Vamos ler junto. Após mim, por favor. E não vos conformeis com este século. Só um pouquinho. Almeida, revista corrigida, por favor. Atualizada. Não é que eu quero. Almeida, revista corrigida. Isso, essa aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Só um pouquinho. Quem é que está na iluminação aí? Desliga essas lâmpadas azuis aqui, que isso aqui está me cegando, essas abençoadas aqui. Não tem quem aguenta. Desliga elas aí que está bem no meu olho. Não estou conseguindo ler. Isso, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Ficou ótimo agora. Vamos de novo então, me perdoe, meus irmãos. Vamos lá. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo nos fala aqui, gente. Ele nos traz desse versículo nos exortando a nós renovar a nossa mente, nosso modo de pensar, e não vos conformar, ou seja, não entrar na forma, no modelo que o mundo nos traz, mas sim buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus. O mundo, existem dois poderes em oposição. O mundo com a sua influência e Deus, que nada tem a ver com religião, que nos traz o caminho. O grande problema da humanidade é a falta de conhecimento. E Deus faz um lamento através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: o meu povo perece porque lhes falta dinheiro. Não? Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento. Uma vez,
eu estava fazendo administração na antiga Fundeste. Alguém do tempo da Fundeste, Chapecó aí? Tem o pessoal que era do tempo da Fundeste. Eu estudava administração de empresas lá. Eu tinha um professor de filosofia. Vocês conheceram ele? Não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas muito conhecido nosso. Está na cidade ainda. E esse professor, ele começou a sua aula e começou a denegrir a Bíblia. Eu ouvi um pouco ele e fui me incomodando com aquilo. Aquilo foi me incomodando. Porque eu acredito assim que por mais que você seja contrário a determinado pensamento, determinada corrente, mas uma coisa você nunca pode perder, o respeito. Quero respeitar a pessoa que pensa diferente de você. Toda unanimidade é burra. Deixa as pessoas pensar diferente. Mas ele denegriu tanto a imagem que eu me incomodei tanto assim com ele que eu fiz uma perguntinha bem simples. Eu perguntei para ele: professor, me responde de forma simples uma pergunta direta. Tu já leu a Bíblia? Sim, eu já li. Tu já leu toda a Bíblia? Não, toda eu não li. Quanto você leu da Bíblia? Quanto você leu? Eu li umas partes. E por que tu não leu toda? Porque a Bíblia tem umas coisas que não vale a pena ler. Eu digo, então, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Eu não vou discutir filosofia contigo, porque eu não entendo nada de filosofia. Estou aqui para aprender. Agora, meu amigo, por favor, você detém a aula de filosofia e deixa a Bíblia para os teólogos. Você nem sequer leu o livro, tu está falando mal dele. E a grande maioria das pessoas que questionam as Escrituras, se não todos, nunca leram a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nunca. Não faz ideia o que esse livro contém. Não fazem nem ideia do conteúdo dele. Por isso falam mal. Por isso Deus faz um lamento através de Oséias 4:6. Ele diz: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Se você ler a Bíblia, você vai se apaixonar por ela. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque ela é viva. Pega um livro de Machado de Assis e leia. Qualquer livro, qualquer obra de Machado de Assis. Leu uma vez? Beleza. Leia duas. A mesma obra. Leu a segunda? Leia três. A mesma obra. Aí depois, estude ela. Frase por frase. Começamos fazendo com a piazada aqui, né? Letra por letra. Palavra por palavra. Estude ela. 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Duvido quem aguenta. A tua biblioteca está cheia de livros mofados que você leu pela metade e não conseguiu terminar, porque é um lixo. Você leu uma vez, no máximo, e jogou lá e nunca mais pegou. Está amarelo. Se você botar fogo, vai limpar da tua casa aquela porcaria, porque não presta para nada. Agora, a Bíblia, você leu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E você se alimenta daquele salmo. Ele fala contigo. Ele alimenta a tua alma. Amanhã, você vai lá e ler o mesmo salmo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele fala contigo de novo, só que agora é diferente, porque a tua necessidade hoje é diferente. A Bíblia, ela é viva, ela é a palavra de Deus. E só descreve quem não a conhece. Experimente. Se você não leu a Bíblia ainda, faça esse teste. E procure fazer uma ancoragem da tua vida na palavra de Deus. Você vai ver a diferença. Ela vai te dar rumo. Sabe por quê? O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e para o meu caminho ela é a luz. Por isso Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Porque quem é a palavra? Jesus. Jesus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, Paulo vem e diz: não se conforme com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Existe. Mas para você experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, há um inimigo que procura bloquear esse experimento. E esse inimigo chama-se mundo. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando da geomorfologia terrestre, do planeta, não. Não estou falando também das pessoas, também não. Eu estou falando do sistema mundial. É o sistema. É esse sistema corrompido, esse sistema escravizador, que escraviza a tua mente, onde você é bombardeado todos os dias por notícias, por coisas que te pervertem, que fazem você abrir o teu coração para coisas que te viciam. É esse sistema mundial que Paulo está falando. É essa a nossa guerra. Ele diz que esse sistema, quando está impregnado na nossa mente, ele impede de você receber, de você perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Enquanto nós não libertarmos desse inimigo, dessa prisão que é o sistema mundial, que nos aprisiona, você não consegue experienciar o que Deus tem para você. Quem sabe você está até hoje buscando um caminho, buscou na religião, buscou em vários lugares, não encontrou, e não vai encontrar. Não vai encontrar. Porque esse não é o caminho não é a religião, o caminho não é a política, o caminho não é a sociologia, a filosofia, nem uma religião. O caminho é bem mais amplo, preparado e especial. Jesus, reunindo seus discípulos, ele disse: ei, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus Cristo, Ele é o caminho. O perigo de viver à deriva, além de tudo, é você sofrer um naufrágio espiritual. Os barcos à deriva embarcam, batem nas rochas, perdem-se no mar. E Paulo, falando isso, ele escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, Miguel, capítulo 1, versículos 19 e 20. E ele falou que algumas coisas precisam ser feitas para que nós não venhamos a naufragar, a emborcar, bater nas rochas da vida ou perdermos-nos nesse mar da vida. E quando ele escreve aqui, Paulo diz assim, conservando a fé e a boa consciência. Alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, naufragaram na sua fé. E outro, 20 dias. E entre esses que naufragaram na fé, ele cita alguns nomes, foram Himeneu e Alexandre, os quais, disse Paulo, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo não era muito bonzinho. O apóstolo Paulo era o Paulão. Não tinha moleza com ele, não. Nós devemos estar confiados em Deus para fazer o que Ele diz que fará. Confiança. O que é confiança? Quando Deus diz que fará alguma coisa, confie. Ele fará. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? E o mais? Tudo Ele fará. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Por isso, nós temos que confiar inteiramente no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa relação tem que ser de superior subordinado. Deus, sendo nosso superior, nosso Deus, Ele nos testa, Ele nos prova e nos permite passar por provações, por testes e por tentações que Ele mesmo nos preparou. Para quê? Para nos aprimorar. Nós vemos o exemplo de Jó, Paulo aos Coríntios, Tiago, Pedro, que nos falam sobre essas situações. E na nossa vida cristã nós passamos constantemente por provações, passamos por dificuldades.
E precisamos saber o porquê que isso acontece na nossa vida. O perigo de viver à deriva também é nós naufragarmos na vida cristã, na fé, naufragarmos. O Salmo 1, e versículos 1 a 3, traz ali um ensinamento para nós. Qual é o sinal que nós estamos naufragando? É quando você não tem desejo nenhum de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Impossível saber a vontade de Deus se você não estuda as Escrituras. Salmo 1, vamos lá, repita após mim, por favor. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo, repita de novo, tudo o que fizer, prosperará. Essa palavra tudo, qual é o alcance dela? Que fica fora, Piva, de tudo? Hã? O que fica fora de tudo? Nada. Olha que coisa interessante. Tudo quanto fizer prosperará. Pessoal de Palmitos, quer prosperar lá? Está aqui o segredo. Quer prosperar na tua casa? Está aí o segredo. Quer prosperar na tua empresa? Como é que se prospera na tua empresa? Não é você fazendo campanha da prosperidade em uma igreja. Isso é enganação. Não existe. Biblicamente, não tem lastro, não tem fundamento das Escrituras, essas bobagens que esse povo faz. Não existe. Você quer prosperar? Volta ao versículo 1, por favor, Miguel. Vamos lá. Ó, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Quem são? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é contrário do pio. Aquele que tem piedade, que anda segundo a piedade, que desenvolveu a piedade. O ímpio é aquele que não tem piedade, não tem amor, não vive a fé. Esse é o ímpio, é o pagão. E aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado. O que significa essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é uma palavra assim que vai além da felicidade. Eu ousaria dizer que a palavra bem-aventurado está ligada à alegria. Porque são duas coisas distintas. Muita gente acha que felicidade e alegria são a mesma coisa. Não são. Não são. Felicidade é um estado emocional. Emocional. Você está lá no estádio e tu vê aquele timão da Chapecoense aqui, tá? Os caras estão voando baixo, né? Aí tu vai lá, paga, nem sei quanto que é, cara. É osso, né? Você pagar para assistir Chapecoense, mas tudo bem. O pessoal vão lá e de repente está lá sentado na arquibancada. Quase, né? De repente, de novo, quase. E de repente dá um chutão meio louco lá e o goleiro se perde, a bola quica na área e pum, fez o gol. Nossa, cara, felicidade, todo mundo salta. Quase vai cair aquilo lá, não é mesmo? Aí vai lá, bola no centro de campo, o time adversário vai lá, puc, 3, lá chegou lá, driblou o zagueiro, pau, gol, empate. Onde é que foi a felicidade? Se foi. A felicidade está ligada às emoções. Você recebe uma boa notícia, fica feliz. Recebe uma má notícia, você foi a felicidade. Agora, o que o salmista está dizendo ali, não é isso. Ele está falando aqui de um estado de espírito, alegria. Alegria.
A alegria é uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir. Ali fala sobre o fruto do Espírito. E ela é uma manifestação espiritual. A alegria não está ligada às emoções. Sabe qual é a palavra que se aplica a isso? Paulo entendeu muito bem. E Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Paulo e Silas estavam lá em Filipos, presos no tronco. Eles estavam fazendo o quê? Meia-noite. Estavam fazendo o quê? Cantando, cara. Era para estar ali xingando aqueles romanos, seus pagãos, vocês vão para o inferno. Seus mala, Deus vai mandar um raio na cabeça de vocês. Era isso? Não. Estavam fazendo o quê? Cantando. Para eles, aquele fato de estar no tronco era uma mera formalidade. Havia uma alegria no coração deles que transcendia as circunstâncias. E é isso que as pessoas não entendem. É essa alegria que as pessoas não compreendem, a alegria que está no coração de quem serve a Deus, de quem tem Jesus na sua vida. O pagão, o mundo lá fora não entende. Por quê? Porque eles acreditam que a felicidade, a alegria só quando tem dinheiro. Tem muito dinheiro no bolso, então ele está alegre. Teve um prejuízo, lá vem a deprê. Batiam o carro, roubaram, assaltaram, aí vem a deprê. Porque a felicidade, a alegria dele está ligada ao ter. Agora aqui vem o salmista e diz: alegre é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ô meu irmão, minha irmã, quem é o teu conselheiro? Quem é? A tua vida está ancorada em quê? Quem são os teus conselheiros? Esses teus conselheiros são pios ou são ímpios? Quem são os teus conselheiros? O teu sistema de crenças está fundamentado em quê? Está ancorado onde? O teu sistema de crenças está estruturado onde? É isso que o salmista está dizendo. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, se você tem uma vida guiada por ímpios, aí nós vamos ver o que acontece. E ele continua: não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso, gente? É você estar andando. Se deter é você parar, fazer amizade, estar juntos, ter como companheiros, como amigos, pecadores. Olha bem, quando Deus olha para a humanidade, aqui temos que cuidar muito com o farisaísmo. Ele só vê um tipo de pessoas no mundo: pecadores, que subdividem-se em dois grupos: pecadores perdoados e pecadores não perdoados. Os perdoados são justificados, os não perdoados não são justificados, são condenados. E assim que Deus vê: o pecador justificado e o pecador não justificado. O que o salmista está dizendo: não se detém no caminho dos pecadores não justificados. Como é que nós somos justificados? Paulo fala nos Romanos, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós pecadores justificados, nós que estamos debaixo da proteção do sangue de Cristo. E ele diz que não se assenta também na roda dos escarnecedores. Segue o versículo 2, por favor. Antes tinha o seu prazer na lei do Senhor. Olha só, na lei do Senhor. Ele é prazeroso para ele estar com as Escrituras, ler as Escrituras, entender as Escrituras, guardar, decorá-la, viver ela. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita quando? Você medita no quê, meu irmão?
No que você ocupa a tua mente? Onde você gasta o teu tempo? No que você medita? É na lei do Senhor? Dia e noite. O versículo 3, por favor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O verdadeiro cristão, aquele que tem a sua vida ancorada na palavra de Deus, não tem nada que ele vá fazer que não prospere. Ele começa um PG, ele não multiplica, ele triplica. É 2, 3, é 4 multiplicações por ano. Tudo que ele começa, vai. Começa a empreender, abre ali uma MEI, ou abre uma microempresa, e ele vai prosperar. Ele vai ser funcionário de uma empresa, o patrão dele vai prosperar, ser abençoado por ele. Esse homem do Salmo 1, essa mulher do Salmo 1, é aquele funcionário que ele entende que ele foi contratado naquela empresa que ele está trabalhando para enriquecer o seu patrão, para dar lucro. Ele não foi contratado para quebrar o patrão e fazer fechar aquela empresa. Não, ele foi contratado para dar lucro. A ideia é essa. É que você vá lá naquela empresa e trabalhe muito. Você foi contratado para aquilo. São 8 horas por dia? Trabalha 8 horas por dia. Não é 6 horas e meia. É 8. E trabalhado, não enrolado. A ideia é essa. Tudo quanto fizer, prosperará. Imaginem vocês. Quando esse empresário tiver que promover alguém, ele vai promover quem? Aquele que dá um jeitinho no atestadozinho para poder fazer uma pescaria, né? Vai lá no médico, simula uma dor na coluna, né? Que nunca tem como identificar, não é mesmo, doutor? Estou com dor na coluna. Como é que tu vai identificar a dor na coluna, cara? Não consigo, estou aqui, estou travado. Pô, vou dar no mínimo uns 3 dias para o cara ali, para dar uma relaxada nos muscular ali, né? Nada, o cara vai beber cerveja, vai pescar. Esse vai prosperar? Não, esse é ímpio. Esse é ímpio, esse não vai prosperar. Quem vai prosperar é aquele que o patrão contrata ele para trabalhar 8 horas por dia, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Mas ele não chega às 8h10, e nem às 8. Ele chega às 7h30. Se apresenta para o patrão, diz: patrão, tem alguma coisinha que eu posso fazer aí antes? Vamos ajeitar o local de trabalho. Encerrou o turno de trabalho à tarde, ele vai deixar tudo organizadinho para outro dia. Vai fazer render. Quando o patrão tiver que promover alguém, quem é que vai promover? O nó cego ou o justo? O justo. Tudo quanto fizer, prosperará. Agora olha o próximo versículo, por favor, o 4. Não são assim os nó cegos, os ímpios. Não são assim, mas são como a palha que o vento carrega, a moinha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só a importância de uma firme ancoragem na palavra de Deus. Agora, meus queridos, vamos lá. Quais são os sinais de que você está à deriva? Primeiro, você é uma pessoa que não está nem aí para o estudo. Tu não gosta de estudar. Estuda. O que é estudar? Nada. Não estou falando só da palavra de Deus, não. Eu estou falando de estudo em geral. A Bíblia Sagrada e estudos. É um sinal que você está à deriva. Quando foi que você leu o último livro sobre a tua missão, a tua função lá no teu trabalho? Quando foi? Ah, mas eu não ganho nada para isso. Está à deriva.
Quando foi? Donas de casa, já fizeram o CRAU, Finanças, aqui na igreja? Para aprender como gerir os recursos? Ou você é aquela que talvez, você também trabalhe fora e traga o teu recurso, mas você e o teu marido trazem com uma colherinha o recurso para dentro de casa, você pega uma pá e joga pela janela. E, não é dado o estudo. Quando foi que você fez o último curso de gerenciamento doméstico? Você, homem que gerencia a tua casa, ou mulher que gerencia a tua casa, você já estudou economia doméstica? Estudou a importância de ter uma poupança? Já estudou? Ou você é como aquele que diz, não, o Senhor proverá, isso é falta de fé, basta confiar no Senhor. É mesmo? E o sábio Salomão diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. A formiga acumula no verão para poder se alimentar no inverno. Vai ser Bíblia? Você tem tua poupancinha? Quanto? Quanto? Se você sair hoje do trabalho, quantos meses você tem de garantia? Não estou falando aqui de seguro-desemprego, estou falando da tua poupança. Quanto? Olha só, os ímpios não são assim. Ancoragem, a tua fé tem que ter âncora. Mas isso é bíblico? Claro que é. Isso é doutrina bíblica. Você tem que aprender a gerir teus recursos. Ah, pastor, mas lá em casa não sobra nada. Então tu está errado. Tu não está sabendo gerenciar os recursos que o Senhor está te dando. Está sendo um mau mordomo. Essa é a verdade. Ah, mas não sobra nem para pagar a prestação do carro. Por que tu comprou o carro, a prestação? Não devia comprar. Ah, mas eu tenho que andar. Anda de busão. Qual é o problema? De bike. De Uber. Ancore a tua vida em fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos. Um dos sinais que estamos à deriva, não tem vontade de estudar, de se preparar, não tem. Aí ele confia tudo no milagre, tudo é um milagre. Tem que acontecer um milagre na minha vida, porque senão não sei o que vai ser. Qual milagre? Tu não se planejou? O milagre, sabe quando que ele acontece? Quando as nossas forças não tem mais o que nós fazer. Agora, enquanto está na tua alçada, é você que tem que fazer. É você que tem que agir. É você que tem que obrar. É o que o salmista está falando aqui. Você tem que regular bem a tua vida. Não deixa o mundo te moldar. Não pode comprar aquela roupa de marca? Compra do balaião. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Ninguém vai te julgar pela marca da tua roupa. Não pode comprar um carro novo? A igreja está vendendo a Suruana aqui, ó, Ipanema, 86, 96, 92, sei lá quanto que é. Baratinho, quase de graça. Vim agora com o Eric, cheguei ali quase intoxicado, de tanto cheiro de gasolina e fumaça, cano de descarga furado. Mas é o que se tem, vai fazer o quê? Vou comprar um Porsche agora para a igreja? Não dá. Mas tem crente que é assim. Ai, mas eu não vou andar de Suruana. Por que não? Eu faço questão. Os pastores encostam o carrão, design encostam a Suruana. E faço questão de dar uma acelerada e fazer aquele pá no final, né? Todo mundo olha, né? Ah, o pastor da Renovar chegou ali, ó. Show. Isso aí. Pronto. Gente, é sinal que estamos à deriva. Quando você não consegue entender essas coisas, é sinal que está à deriva. Teu barco não tem ancoragem, não tem fundamento sólido. Não tem outro sinal, não tem disposição para o trabalho. Trabalho cristão, em casa, enfim, não tem disposição.
Vamos usar um palavreado, certo? É vadio. Não adianta ficar enfeitando os termos, é vadio. Vadio, cara, não gosta de trabalhar. Se tem uma coisa que eu não consigo, é ficar achando palavra bonita. É vadiozão mesmo, o cara não é chegado ao labor. É um sinal de que teu barco está à deriva. Tu está ferrado, meu irmão. Está ferrado, tu vai naufragar. A hora que vier a tempestade, tu está morto. E tem mais uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz para o cara que não gosta de trabalhar? Por isso, aqui na Renovar não temos ciência social, não. Tem não. Não tem. A Bíblia diz, aquele que não trabalha, que não coma. Está entendendo? Você tem um vadio dentro da casa, deixa morrer de fome. Ah, pastor, mas ele vai morrer. Essa é a ideia. É uma boca menos para alimentar. É um carniça menos para tomar lugar no mundo. Deixa que vai. Não sou eu que estou falando, ó. As Escrituras, vamos ler a Bíblia. Ai, pastor, tem que amar a todos, amar todo mundo. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Que nós temos que alimentar os famintos. Isso é coisa que a prefeitura tem que fazer. O poder público, não nós, igreja. Não, somos nós não. São eles. Eles ficam com 70% que nós ganhamos. E nós com o nosso 30% vamos fazer a função deles? Vamos não, é eles que têm que fazer. Ah, mas eles não fazem, então não vamos mais votar neles. Vamos trocar de prefeito, vamos trocar de vereadores, de deputados, de governadores, de presidente. Presidente não, porque agora o pessoal vai ter picanha à vontade, então está tudo certo. Agora, a nível estadual e municipal, vamos trocar para ver se melhora aí as coisas. Então, a igreja não vai fazer a missão do poder público. A igreja foi constituída para quê? Qual é o mandamento do Senhor Jesus Cristo para a igreja? Vão por todo mundo e pregue o evangelho. A quem? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer? Quem não crer? Será condenado. Ponto final. Essa é a missão da igreja. Então, meus queridos, trabalho. E quem está naufragando, ele não tem disposição para trabalhar. Não tem, é vadio. Então nós temos que cuidar. Olha a tua vidinha aí. Como é que está a disposição para você trabalhar? Está disposto? Como é que está? Olha o que o salmista fala. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai naufragar, não prosperará. Agora, se você está à deriva, como fazer? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, vamos lá, Miguel, vamos trabalhar. Capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, ele traz uma informação para nós. Como é que nós podemos encontrar o rumo na nossa vida? Ali Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos. Olha o que ele fala. Paulo aqui, ele usa uma veemência no seu discurso muito grande. Ele apela. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que façam o quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Paulo está dizendo, irmãos, eu rogo-vos pela compaixão. Se fosse hoje do nosso dia, dizer, pelo amor de Deus. Ele dizia isso. Gente, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, apresente os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O que Paulo está falando aqui? Aí vem os cristãos todos, né? Terno, gravata, igual. Quem é que ia pregar? Ah, tirou, Billy? Oh, que pena, só vai te chamar aqui. Mas ia todo terno, gravata. Não, porque hoje não existe mais sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito, então nós não precisamos mais sacrificar nada, porque o sacrifício já foi feito. É verdade isso, Jair? Em partes.
Em partes. E Paulo vem, o apóstolo, e detona esse entendimento. Detona. Ele disse, é verdade. Vocês agora não precisam mais oferecer sacrifício de bodes, matar bodes, carneiros, touros, lá no altar, queimar no holocausto. Não precisa mais, porque o sangue de Cristo foi derramado. Qualquer sacrifício agora é bobagem. Para os católicos, com todo o respeito que estão aqui, não precisa mais, no mês de maio, vocês irem para Nonoai, na Romaria do Padre Manuel de Adílio, a pé. Jesus já morreu na cruz por vocês, derramou sangue por vocês. Vocês estão libertos disso, não precisa mais. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Jesus morreu na cruz. Acabou. E os crentes, então? Oh, crentaiada que gosta do sacrifício. Gosta. Quer ver o tal do monte? Vamos sacrificar no monte. Gosta um tal do monte. Não sei que monte, cara. Eu não conheço. O único monte que eu conheço em Santa Catarina é o Cambirela, o Morro do Cambirela, lá em Florianópolis, lá em Palhoça. Quem conhece o Cambirela? Quem já subiu? Quem é da Polícia Militar já fez operação lá de treinamento, subiu o Cambirela. Meu Deus, lá é sacrifício. Uma vez, nós estávamos iniciando um trabalho lá em São José, no bairro Floresta. Primeiro trabalho que eu comecei lá de igreja, eu era capelão na Polícia Militar e estava ajudando o povo lá a estruturar um trabalho. E tinha um filho de um coronel, não me lembro agora o nome dele, recém-casado aqui, cara, aquele piazão na tribulação, cara. Toda semana chegava para mim, pastor, quando é que vamos fazer oração no monte? Quando é que vamos fazer? Eu digo, cara do céu, ora em qualquer lugar, cara. Deus é Deus dos montes, Deus das profundezas, das planícies, do deserto, do meio do... Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, um atributo exclusivo dEle. Se você estiver no monte de coberta, Ele te ouve lá também. Ele te ouve. Não precisa subir o Cambirela. Mas ele não se deu por vencido. Não se deu. Era uma tribulação, toda semana. Quando é que vai ser, pastor? Nessa vigília. Digo, rapaz, eu não sou muito do tal do sacrifício, velho. Me desculpe, mas eu não vou. Tá, tudo bem. Daí ele... Cheguei um domingo na igreja, ele veio procurar, apavorado. Pastor do céu, fomos orar no monte ontem. Eu e mais uma turma, não sei quem que foi lá. E subiram, o Cambirela, um morro. Lá sim, aquilo é monte. E eles foram até uma altura do monte, e tinha lá um pedrão, eles ficaram lá, orando e tal. E vendo aqueles milagres fantásticos acontecerem no monte, né? Os caras contam coisas do outro mundo, aquela coisa toda. E quando foi dizer, dali a pouco começou a chegar os malacos. Chegou um motoqueiro lá, uma moto, que as coisas lá encostaram, fizeram uma fogueira, e chega carro, e chega moto, e foi chegando gente, chegaram uns 30 mais ou menos, e dá-lhe, rapaz, maconha, cocaína, crack, tiro, e assando carne, bebendo, e eles atrás de uma pedra, passaram a noite toda atrás de uma pedra, escondidos, nem respiravam direito, de medo de matarem eles. Bem feito. Sacrifício, acabou. Não há mais sacrifício, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas aí vem Paulo, e ele pega a crentaiada assim pelo pescoço e diz, agora, eu junto, crentaiada, estou falando os católicos também, porque vocês também são crentes, tá? Católico é crente, não sei se vocês sabiam disso. Pega os crentes assim, e diz, ei, vocês não precisam mais matar bezerros e touros, mas tem um sacrifício que vocês têm que fazer. Apresente os vossos corpos como sacrifício, não morto, não é pegar umas orragues, judiar, não, nada disso, mas sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto a Deus tem que ser o culto racional. Não é aquele culto emocional, aquela coisa que ninguém sabe o que está acontecendo. Não, é racional. Eu vou lá cultuar o meu Deus. Eu vou oferecer os meus cânticos ao Senhor.
eu vou lá aprender da palavra de Deus, eu vou louvar, eu vou adorar ao Senhor. É o culto racional que você vai oferecer ao Senhor. E Paulo disse, ofereça os vossos corpos. O que ele está dizendo com isso? Não é que você tem que deitar no altar e ser imolado, nada disso. Mas é você pegar as tuas emoções e colocar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor, render-se a Ele. É você descer do centro da tua vida e colocar Jesus entronizado no centro da tua vida, no centro das tuas decisões. Deixar que Jesus comande o teu ser, comande a tua vida. É isso que você precisa fazer. É o teu culto racional. Entregar o teu corpo como sacrifício ao Senhor. Não mais vivo eu, disse Paulo. Paulo entendeu muito bem isso. Paulo compreendeu de tal forma, por isso foi ele escreveu. Ele disse, vamos pensar um pouquinho sobre Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Ele não era um sujeito antigo, nascido lá na Batinga Baixa, no interior da Rua dos Índios. Não. Paulo, ele era um cidadão romano. Instruído nas melhores faculdades romanas, estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época, era um aspirante ao sinédrio. Para vocês terem ideia o que era o sinédrio judaico, era equivalente ao nosso hoje, antes da corrupção, STF. Era a mais alta corte judaica. E Paulo era um aspirante ao sinédrio, até que ele teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou. E Paulo agora ele teoriza a respeito da sua conversão. E ele diz, sabem aquele Paulo que vocês conheceram? Doutor da lei, exímio, respeitador e zelo muito grande do judaísmo, aquele que perseguia essa seita, chamados do caminho, e matava, prendia esses crentes. Esse Paulo disse, não existe mais. Ele falou com as seguintes palavras, estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que ele está falando aqui, ó. Apresente os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora vocês vão entender o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando, é isso que nós chamamos de hermenêutica, em perfeita harmonia com o que Paulo está ensinando. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele disse, se alguém quiser vir após mim, 3 coisas preciso fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Paulo disse, não mais vivo eu. Negue-se a si mesmo. Paulo entendeu isso. Ele disse, não vivo mais eu. Segundo que ele disse, tome a sua cruz de cada dia. Estou sacrificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que comanda a tua vida? São as tuas emoções? É você? Ou é Cristo que comanda a tua vida? Vamos avançar um pouquinho mais, para nós terminarmos. Passei rápido o sermão dessa vez. Vamos lá. Vamos para a finalização, porque é 9h30. Aquele pessoal lá do House Mix, eles adiantam aquele reloginho. Vamos lá, para nós encerrar. Aí vem o livro de Samuel. Ele nos apresenta o homem fantástico. O homem ao qual eu tenho a maior admiração por ele. E ele foi chamado, nas Escrituras, um homem segundo o coração de Deus. Rapaz, como é que um de nós, um mero mortal como nós, pecadores como nós somos, como vamos nós alcançar tamanha dignidade de ser chamado um homem, uma mulher, conforme o coração de Deus? E quando nós olhamos para as características desse homem, que é o rei Davi, ele era um pecador, cometia pecados terríveis, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O que tem de especial nesse homem? Ele tinha um coração ensinável, um coração contrito, quebrantável. E quando ele cometeu um pecado terrível, ele mandou matar um capitão do seu exército para ficar com a mulher dele.
Foi algo horroroso. Ele abafou, ficou tudo assim, tudo daquele jeito. Mas de repente, o profeta Natan chegou a ele. E o profeta Natan contou uma historinha, uma parábola, uma figura de linguagem. Ele disse: rei, temos um problema no teu reino. Tem um cidadão do reino que é fazendeiro. E ele tem milhares de ovelhas, ele tem muitas ovelhas do seu rebanho. Mas tem um homem, que é cidadão também, que só tinha uma ovelhinha, uma, única. E esse fazendeiro foi lá e pegou e sacrificou a ovelha do cidadão. E ele perguntou para o rei: rei, o que se faz com um abençoado desse? E Davi, do alto do seu egoísmo, do seu trono, ele disse: esse cara tem que morrer. Tem que ser morto quem tal coisa fez. E Natan apontou o dedo para ele e disse: esse homem é você, seu miserável. É você. E Davi prontamente, ele tomou atitude. Se prostrou diante de Deus e disse: pequei. Pequei. Por isso, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quando nós somos confrontados pelos nossos pecados, pela palavra de Deus, nós só temos um caminho, é o caminho da humilhação, da humildade. É nós reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, confessar os nossos pecados. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Viveu o seu reino, teve muitos problemas, pagou um alto preço pelo seu pecado e chegou no final de sua vida, a sua velhice. Quando estava no leito de morte, chamou seu filho Salomão, queria sucedê-lo no trono, e deu instruções aos seus generais e deu instruções também a Salomão. E lá no capítulo 2 do primeiro livro dos reis, Miguel, primeiro livro dos reis, capítulo 2 e versículo 2, ele traz uma instrução fantástica para a nossa vida. Ele instruiu Salomão de muitas coisas, assuntos do reino, economia, estratégias, deu orientações valiosas, mas a mais valiosa de todas está ali. Ele disse para Salomão, seu filho, lá no leito da morte, ele disse: Salomão, eu vou pelo caminho que todos da terra vão. Ou seja, em outras palavras, eu estou morrendo. Ele disse para Salomão, após todos os conselhos: esforça-te, pois, e sê homem. Sê homem. Será que Salomão tinha alguma dúvida quanto à sua sexualidade? Não. Davi aqui estava falando, não de sexualidade, ele está falando de caráter. Quando nós nascemos XX ou XY? Tem alguma outra cadeia cromossômica aí, doutores? Não, né? XX, XY. Não vem de conversa fiada que não existe XB, XZ, XYZ, não existe. Ou você é XX mulher ou XY homem. Isso estamos falando de macho e fêmea. Salomão era macho. Mas Davi não estava falando sobre sexualidade, ele disse: seu homem. E aqui está a diferença. Quando eu falo de homem, aqui eu estou falando de gênero humano, homem e mulher. É o caráter da pessoa, está ligado ao caráter. Davi disse: Salomão, tenha caráter. Seja um homem de caráter quando se sentar no trono. Essa mensagem, ser homem, é uma mensagem de encorajamento. Davi estava transmitindo a Salomão essa mensagem, esse desafio, para que ele assumisse a liderança com força e com coragem. Ser homem. Nós temos hoje uma crise muito séria na nossa sociedade de caráter. Caráter. Temos famílias fragilizadas, famílias sendo desestruturadas, desfeitas, diluídas. Por quê?
Porque falta caráter. Caráter. Nós cristãos sabemos que na família o homem foi colocado por Deus como sacerdote no seu lar. Mas onde estão os sacerdotes? Nós vendo famílias, filhos, sendo dilacerados pelo mundo, pelo sistema, por Satanás, e os homens não se posicionam. O que está acontecendo? Qual é o problema que está acontecendo na humanidade? Será que estão tomando muito leite de soja? Brincadeira. Pode tomar leite de soja à vontade. O que está acontecendo? São homens que não se posicionam. Não assumem o sacerdócio. E quando não assumem o sacerdócio, as mulheres ficam perdidas. Meu Deus, tripla jornada de trabalho, eu tenho que trabalhar no meu emprego, eu tenho que arrumar a casa e tenho que assumir a liderança, porque o meu marido é um banana, ele não toma atitude, não se vira, não é homem, não tem caráter. E a pobre da mulher é de parafuso, paranoia mental, tripla jornada de trabalho, tem que cuidar do banana, tem que cuidar da casa, tem que ajudar no orçamento, cuidar dos filhos. E agora? Aí quando está ruim, aí vem a igreja e faz a tarde da família. Vamos organizar as coisas agora, a tarde da família. A noite, o chá dos casais. Não adianta. Bobagem. Bobagem. O que precisa é posicionamento. Cada um assumir a sua função. E as mulheres, então? Se a casa está desmoronando, quem edifica a casa? Biblicamente, a mulher sábia. Dá um choque nesse malandro, hein, mulher? Dá um choque, desperta ele. Mas aqui nós temos na nossa região um problema seríssimo. Problema seríssimo. A nossa sociedade, preste atenção aqui. Gente, não estou falando bobagem, preste atenção. Nós temos um problema sério. Paulo, quando escreve a família, lá na carta da igreja de Éfeso, ele diz: mulheres, em tudo estejam sujeitos ao seu marido. Sinceramente, eu estou com dificuldade para pregar isso nos casamentos mais. Porque aqui Paulo estava falando para homens. Agora, quando não tem um homem na casa, como é que a mulher vai se submeter? De que jeito? Se submeter ao marido, morre todo mundo, porque o abençoado não se coça, não faz nada, é um inútil. Vai à falência a casa, vai morrer todo mundo. Como é que ela não pode se submeter? Aí eu tenho que assumir a função. Tem que ser o homem da casa. Tem que trocar as funções. Coloca o aventalzinho no marmanjo. E ela veste as calças. E assume a função em casa. Problema. Problema sério. Aliado ao fato cultural. A nossa sociedade, nossa região, ela foi colonizada por duas culturas distintas. Duas etnias distintas. Ítalo-germânico. Alemães e italianos. Alemãada, beleza, tudo certo. Vamos considerar. Quando pega os gringos, o gringuedo não é fácil de dar, não. Quem é que manda na casa do gringo? A mama. Estou errado? A mama falou ou a nona. É verdade ou não? Quem é que manda na casa? É a nona. Vai lá, homem, vai ver tal coisa. Lá só o gringão lá, né? Estão dando risada porque vocês sabem que é assim. E agora? Como é que você vai tratar submissão diante disso? Os homens já nascem sabendo que eles vão casar e ser mandados pela mulher.
Já nascem sabendo. Um dia eu recebi um casal aqui que estava com problema. Fazem anos já, por isso que eu vou falar que não estão mais no nosso meio, tudo certo. Mas não vou citar nome, por questão de ética. Eu conversando com o casal, converso com um, converso com o outro. Aí sentei com a mulher, digo, mas irmã, separação. Mas pastor, é o seguinte, eu sempre vi na casa do meu pai, o meu pai ter iniciativa. Eu via que ele provia tudo, ele tomava frente. E eu sonhava assim, em casar com um homem. Mas lá em casa, se eu não tomar iniciativa, cara, não sai nada. É dia inteiro no sofá, não sai nada. Então é o seguinte, eu não quero. Eu quero um homem. E eu tive que olhar para ela e dizer, meu Deus, que ser esto? Então, gente boa, olha aqui, ó. Quando Salomão disse, esforça-te, Salomão, seja homem, é uma mensagem de encorajamento a nós cristãos. Tenha caráter, assuma a tua posição, assuma. Força e coragem são o que Davi sabia que Salomão precisava. Davi sabia que força e coragem viria de se apegar a Deus. Davi era um homem de guerra, acostumado com coisas difíceis. Salomão não era. Salomão era um homem promovido porque foi para a escola militar, mas não tinha experiência nenhuma de combate. Não tinha experiência nenhuma. Tenho meus colegas ali que são policiais. Quando você está lá na tua viatura, na guarnição, e chega um recruta recém-formado, não dá uma tremida na base? Como é que tu vai para a ocorrência com um cara que nunca atendeu a ocorrência? Então ele precisava de um reforço. E para finalizar, já falei 5 vezes isso. Ele diz, esforça-te, esforça-te. Deus é o que me cinge. Davi fala lá em 2 Samuel 22:33, ele diz, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ser homem é um chamado para a ação. Chamado para a ação. Proatividade. E é também um desafio. Provérbios 3, 5 e 3 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Repita após mim, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. De novo, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Eu não vou convidar vocês para vir à frente, porque não temos espaço. Mas você pode orar no teu lugar. Quem sabe você tem sido um barco à deriva, sem rumo. Quem sabe tem andado sob o conselho dos ímpios, pessoa influenciável. Teus amigos têm te conduzido. As pessoas que estão ao teu redor têm te conduzido. Quem sabe é isso que tem acontecido contigo. Quem sabe o teu caminho não tem prosperado. Tudo que você faz dá errado. Nada prospera, nada dá certo. Tudo dá na trave. Alguma coisa está errado. As Escrituras dizem que tudo que o justo faz, prospera. Se você bota a mão, prospera. O que está acontecendo com você? Alguma coisa está fora do lugar, a engrenagem não está fechando. O que está acontecendo? Quem sabe essa falta de posicionamento, descer do trono da tua vida e deixar Jesus assumir o controle das suas decisões. Quem sabe isso que precisa? Ou quem sabe o conselho de Salomão? Caráter. Falta caráter. Decisão. Posicionamento. Quem sabe isso está faltando na tua vida? Coloque a mão sobre o teu coração.
Vamos orar. Faça uma oração a Deus, abra o teu coração, fale com Ele, deixe Ele conhecer. Fale ao Senhor. Abra o teu coração, converse com Deus. Graças te damos, meu Pai Celestial, por esse momento de comunhão, esse momento de paz, de alegria, de felicidade. Glorificamos a Ti, te bendizemos. Eu venho pedir ao Pai Celestial que o Senhor atenda os pedidos aqui dessas pessoas, que com seus corações abertos estão clamando a Ti, estão pedindo ao Senhor por solução, por misericórdia, por graça. Deus Todo-Poderoso, abençoa as suas vidas, enche-os do Teu Espírito, derrama a Sua graça sobre eles, fortalece-os cada dia mais. Ó Deus eterno, que a bênção do Senhor, que a bênção do Onipotente esteja sobre a vida deles, perdoa os seus pecados, fortalece-os na fé, enche-os, ó Deus, dos dons espirituais, para que eles possam trabalhar cada dia com mais afinco, com mais eficiência, com mais graça, com mais poder, para que possam prosperar nos seus caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. E eu peço agora, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar esses irmãos que estão aqui. Nesse término de culto, Pai eterno, nós pedimos pelos irmãos que cultuaram às 6 horas da manhã. Também pedimos por aqueles irmãos do culto das 8, do culto das 10, das 15, das 17, por esses irmãos que aqui estão, e por aqueles que por uma razão ou outra não puderam estar conosco cultuando nesse dia. Peço também para os nossos irmãos que nos assistem dos seus lares, abençoa a vida deles, e eu peço uma semana de paz, guardada e protegida pelo Senhor. Livra todos, Senhor, de acidentes, não permita que nenhuma enfermidade venha sobre eles, mas abençoa-os de tal forma que eles possam ser frutíferos na sua vida, que essa semana que começamos hoje seja melhor do que a semana que nós encerramos ontem. Deus eterno, que os PGs possam agregar, que as vidas possam frutificar e que eles possam ser verdadeiros exemplos para a igreja, para a sociedade e para as suas famílias. Assim, ó Pai, nós pedimos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.